aqui a tela já com vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Tudo ok? Está sim. Tudo bem. Então, meu nome é Thiago da Silva, eu sou bolsista de pós-doutorado do PH 12.1, né? O meu supervisor é o professor Carlos Alberto Bavastre. Eu trabalho basicamente com análise de vibrações, né? O curso foi um chamado da coordenação do PRH, já que durante meu processo de seleção foi perguntado se eu poderia dar esse curso, porque eu tinha um pouquinho de experiência, não muito, vocês vão ver que o curso ele é básico, mas vai ter bastante informação. Eu tive que condensar ele bastante por causa de tempo de disponibilidade minha mesmo. Então era para ser dado em 3 dias, vai ser dado em 2. Eu gostaria de ter mais tempo para passar os exemplos e escrever junto com vocês, né? Até para vocês pegarem um pouco do, do costume de programar, um pouquinho. Mas eu vou passar alguns exemplos, tentar fazer junto com vocês. Eu vou fazendo daqui no Colaboratório e a gente vai tentando ir se conversando e se comunicando durante a apresentação, né? Então, começando o Python, aula 1, introdução. Falar um pouco de linguagem de programação de uma maneira mais geral, uma introdução relativamente curta, falando que é basicamente a interface entre o programador e o hardware, uma linguagem de programação, e, e ela é necessária porque a linguagem de máquina, que o hardware entende, são linguagem binária, né? E não é muito fácil entendido por uma pessoa comum. Aqui temos um exemplo de um código binário e em seguida um cartão de programação que era usado há muitos anos atrás, né? Era bem complicado fazer uma programação em máquina. Então, foi desenvolvida com base nisso a linguagem de montagem, que a gente conhece como Assembly, o Assembler, que é o esforço inicial para facilitar essa interface entre a máquina e o programador. Faz uso de mnemônicos, labels, cada instrução, uma linguagem de montagem, é quase uma relação direta com a linguagem de máquina. Então, se transformou essa cadeia de binários em alguns comandos para a máquina, para o hardware. E, continuando a evolução das linguagens de programação, a gente vai para a linguagem de programação alto nível, que são a maioria das linguagens de programação utilizadas nos últimos anos, né? Há muitos anos já, na verdade, isso. Então, ela vai dessa linguagem assembly, na sua esquerda, para uma linguagem à direita, que é uma linguagem de programação, linhas de código que a gente entende hoje. Embaixo, o Python. Como ele seria até um pouco mais simples de você concatenar os comandos, né? Então, programação em linguagem que o computador não entende diretamente requer um processo de tradução, que é o que a gente faz. Ela tem um código de alto nível, que é, por exemplo, o Python. Ela é compilada para código de assembly, que é o código de montagem, e aí ela vai para a linguagem de máquina e o computador, o hardware, processa o que você escreveu em linguagem de programação. Como uma forma de classificar elas, tem já saindo da parte de assembly até, indo para as linguagens tradicionais, que são C, C++, Java, Pascal,
vários tipos de linguagens, ela tem algumas vantagens, que é escalabilidade, estabilidade, manutenção. Elas são, assim, no sentido de cálculo mais rápido, elas funcionam mais rápido, né? Ela calcula mais rápido, processa a informação mais rápida, mas o tempo de você programar um código nessas linguagens são maiores, né? Que são linguagens mais complicadas. E hoje em dia temos as linguagens dinâmicas, sintaxe simples, menor número de linhas, resultados mais rápidos no sentido de que você programa muito mais rápido e obtém resultados mais rápidos, né? Então, exemplos desse tipo de linguagem é Python, JavaScript, Ruby, MATLAB, entre outras linguagens. E aqui tem, só para vocês terem uma noção de quanto a linguagem Python está crescendo em número de usuários, temos uma tabela atualizada do essa agregador de revistas do IEEE, Spectrum, e a quantidade de pessoas programando em Python, de artigos sendo publicados em Python, ela aumenta a cada ano muito, assim, em detrimento em outras linguagens que acabam mantendo o número de usuários razoavelmente ou diminuindo o número de usuários. Temos, agora falando diretamente da linguagem Python, né? Por que aprender o Python, né? Então, temos alguns tópicos de por que aprender ele, popularidade, entre as mais usadas, de acordo com muitos rankings, ela é uma linguagem dinâmica, interpretada que garante maior produtividade, open source, ou seja, ela é livre, você pode usar, pode programar, até para fins comerciais. Portátil, pode rodar em várias plataformas, desde que tenha o interpretador de Python instalado nessa plataforma. Ela tem uma sintaxe simples, ela é muito. é, com poucas linhas você programa muita coisa. E ela é complexa em termos de recursos disponíveis, ou seja, existe módulos, bibliotecas de Python para quase todo tipo de aplicação conhecida hoje em dia. Então, se você pretende programar ela para um problema específico seu, é muito provável que isso já alguém já tenha programado em Python e já tenha divulgado, então você já sai na frente na hora de programar em Python. Por que aprender Python no contexto de engenharia? É alternativa grátis, excelente ao MATLAB. Diversos softwares de engenharia têm suporte ao Python, como, por exemplo, o ANSYS, SolidWorks, entre outros, ou seja, você consegue conversar esses softwares com um código específico seu em Python. Tem APIs disponíveis para diversos equipamentos, ou seja, você pode criar softwares em Python e fazer ele se comunicar com um determinado tipo de equipamento que vai ser utilizado para fazer algum tipo de medição, né? Aqui tem um exemplo que é para a National Instruments, que ela tem essas APIs em Python. Integração com vários softwares, em geral, como o Google Sheets, Docs, entre outros. Grande número de bibliotecas para as demais diferentes finalidades, como eu falei. E algumas características técnicas da linguagem, né? Então, ela é altamente, os dados são sempre em pós-preservados, ou seja, você não consegue concatenar informações de string, ou seja, de escrita, né, de letras com inteiros, com números, desde que o número seja considerado um número, né, e não uma letra. Ela não precisa declarar os tipos de variáveis, ou seja, se você vai programar uma coisa para fazer um cálculo ou para fazer a apresentação visual, né? Você não precisa declarar isso como as linguagens tradicionais, que eu tinha que lá, minha variável A vai ser de texto, a B vai ser de número. Você não precisa fazer isso diretamente no Python. Ela, ela consegue identificar letras de variáveis maiúsculas e minúsculas, são variáveis diferentes. Aqui ele fala de Object-Oriented, ou seja, tudo é objeto em Python. Isso é uma questão bem de linguagem de programação.
né? Tudo é um objeto, tudo você é uma função em Python, basicamente todo o código. E ela é interpretada, ou seja, você precisa ter um interpretador instalado. Você precisa de um software que rode Python ou o próprio Python, né? Então, algumas ferramentas, como você normalmente faz, o primeiro passo é instalar o Python no computador. Nesse caso aqui tem alguns software, alguns sites para você ver e instalar, tem o Anaconda, que é muito interessante, mas isso hoje em dia não é realmente necessário. Você tem outras ferramentas. Aqui tem alguns ambientes de desenvolvimento úteis. Eu, particularmente, gosto muito do Spider. Ele é um pouco pesado, mas para usuários que programam em MATLAB, por exemplo, ele é muito bom, porque você mantém uma interface gráfica muito parecida. Tem o Sublime Text. E os notebooks, que têm sido muito utilizados recentemente no contexto científico, como o Jupyter, à direita, e o Google Collaborator, à esquerda. Ou seja, você não precisa instalar o Python no seu computador para você poder programar em Python. Simplesmente você instala no seu Drive, né, do Google, que é livre, todo mundo pode criar uma conta e ter o Google Drive e instalar o Collaborator e programar em Python via Collaborator, que é o jeito que a gente vai programar nesse curso. Então, alguns primeiros passos da linguagem. Quando o pessoal, se quiserem interromper e fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Sem problemas. Sintaxe, como você escreve a linguagem, né? As quebras de linha no Python são diretas, você se dá um comando, dá um enter. Em contraste com muitas linguagens, você tem que colocar um ponto e vírgula, que é o que determina a quebra de linha. A indentação, ou seja, o recuo da linguagem, é usado para definir escopos, definir como que você vai organizar o seu código. Os comentários são sempre iniciados com hashtag. Depois a gente vê quando a gente for programar um código simples, como que isso funciona. E não é preciso declarar variável e tipo, que eu já comentei. Então, aqui tem um exemplo simples de algumas linhas. Aqui, assumindo que o x e y são definidos, ou seja, definir lá x igual a 1, y igual a 2. Aí você tem algumas linhas, né? Então, ele assumindo uma variável, assumindo um texto, ou seja, eu não preciso declarar que, por exemplo, o MSG final é texto. Eu simplesmente escrevo, né? Aí continuamos, alguns tipos numéricos, pode ser inteiro, pode ser flutuante ou complexo, basicamente esses três tipos, mas existem variações entre eles, né? Aí o tipo typecasting, ou seja, eu posso. Isso aqui já são funções, ou seja, eu tenho uma função que me converte um flutuante, eu coloco lá 2,5 ou uma string, e ele vai converter para um número inteiro. O float que faz o inverso na parte numérica, e o string que converte o inteiro, o float, para uma string. Ou seja, eu coloco 2,5 aqui, em vez de virar um número, ele vira um escrito, né, um texto. Aqui alguns exemplos embaixo de código. Das strings, como elas funcionam. Elas podem ser escritas com abas simples ou duplas, tranquilo, né? Não precisam de escaping, você não precisa de uma saída, você simplesmente escreve ela e a variável assume um C. E aí aqui alguns comandos interessantes, né? Se eu pego o meu string, ele vira uma sequência de letras, né? Então, se ele tem, por exemplo, a variável A, tem uma palavra, então ele vai imprimir aqui 5, ele imprime o sexto caractere de A. Isso é uma coisa também interessante no Python, que os números de organização de vetores, né, de posições, eles começam em zero, né? Então, a posição é o zero até o número que você tiver. Então, o 5 aqui imprime o sexto caractere e não o quinto caractere. Começa de zero e conta 0, 1, 2, 3, 4, 5.
as strings podem ser concatenadas, né, juntando duas, dois textos, né, que você escreva. Você pode usar, colocar variáveis dentro de strings, usando f-strings, isso aqui é bem interessante na apresentação de, de resultado, porque você tem, por exemplo, uma variável aqui definida como um número, né? Duas variáveis e a terceira variável é um texto. Quando você coloca, por exemplo, o print, que é eu vou escrever vou sair esse resultado, né? Quando eu coloco F, escrevo o texto que eu quero colocar e entre colchetes, aqui não é, entre chaves, você coloca a tua variável. Ponto isso aqui. Então ele vai dizer, por outro lado, o da variável 2 é 3 e vai concluir. Isso é interessante quando você faz vários cálculos, tem um valor específico e daí você vai apresentar esse resultado, você apresenta dessa maneira. Porque outras maneiras de você fazer isso são bem mais complicadinhas, assim. Essa é um atalho bem interessante para a apresentação de resultados. E aqui, exercício 1. Eu vou fazer exercício 1, não sei porque é interessante, eu não sei se o pessoal teve tempo e conseguiu fazer a inserção do colaboratório no, no, antes de começar o curso. Então, vamos entrar aqui na página. Eu estou logado no Google, por exemplo. Venho no meu Google Apps, Drive. Aí aqui, deixa eu apagar esse colaboratório aqui. Vou adicionar, clico o botão direito, vou adicionar alguma coisa no mais. Tá muito ruim aqui de ver. Eu tenho o Google Collaboratory aqui. Para quem não tem, a Renata já tinha passado que dá para instalar. Se não tiver, você vai precisar instalar o Collaboratory, mas é bem tranquilo. Ele vai abrir o Collaboratory e ele tem essa apresentação para você. Aqui normalmente a gente conecta porque ele é feito o processamento do que você vai fazer na nuvem. Então ele vai conectar a nuvem para poder processar, como se fosse um computador mesmo. Aqui ele conectou. Vou colocar primeiro um texto. Deixa eu jogar ele para cima. Exemplo 1, que é abrir aqui para você escrever o programa que peça para o usuário digitar seu nome e sua idade, imprima uma mensagem amigável indicando o ano de nascimento e o nome do usuário escrito de trás para frente. Daí que ele tem procurando na internet, usar input, eu vou escrevendo com vocês. Quem puder acompanhar vai ser interessante até para pegar essa questão de programação, né? No caso, você começa com um nome, entre você coloca o input, que o input vai vai conversar com o usuário quando a gente manda rodar o código. It nome. Bem, idade igual input. Qual a sua idade? Daí ele vai fazer o nascimento. Estamos em 2021.
Men- Aí a gente faz um print, que é como ele vai rodar aqui vai apresentar o resultado, o F, que a gente viu agora há pouco. O nascimento, se eu não me engano, a gente coloca entre chaves, nas, e aqui já explicando, é print, F, é o nome de trás, tá? Print, vou passar como que a gente inverte uma string, que é até meio bobo, mas é bem interessante. Print, nome, o seu nome. Ele é uma string, ou seja, ele é como se fosse um vetor cheio de letras. Então ele vai de todo. Isso aqui ele está varrendo o vetor, aqui do início ao fim, com -1, ou seja, ele vai varrer de maneira inversa o vetor e vai escrever ele. Então, quando você termina de fazer, aqui eu, por exemplo, terminei o exemplo 1. Para mandar ele rodar, você dá um play, aqui executar o célula, Ctrl Enter, vai pedir para digitar o nome, meu nome é Thiago, a minha idade, 36. Opa, e deu um erro. Olha só que alegria. Começando bem. Vamos ver o que ele deu. Ah, aqui eu esqueci. Eu coloquei o input. Ele ele está pegando uma variável string, né? Então, para eu mostrar um número e para fazer o cálculo, tem que transformar ela numa variável numérica. Então, call int antes, esqueci de pôr, int, funciona. Espero. Como sempre, códigos são um pouquinho complicados. Vou voltar. Zerou, Thiago, idade 36. E aí ele fez o cálculo. Seu ano de nascimento, salvo engano, 1985, nome de trás para frente. E fez o nome de trás para frente. Bem engraçadinho. Vamos voltar para a apresentação, né? Então é isso. É simples, não é nada assim de outro mundo, a programação. Isso o começo, né? Bem básico, mas basicamente é treino, né? Programação. Você vai escrever, vai errar, vai procurar, como está aqui escrito na apresentação, procurar na internet como que faz, que tem bastante lugar que te dá dicas de como fazer o que você precisa, né? E, como disse, lembrando, todo objeto em Python, o objeto possui métodos associados à função da sua classe, ou seja, você, dentro de uma string, você pode fazer várias operações, várias mesmo, né? Dentro disso. Aqui daí tem o exercício 2. Vou pular vários exercícios, mas
Se eu não me engano, são 11 exercícios dessa parte bem básica do Python e eu vou passar todos para vocês, tá? Aí vocês dão uma olhada, se quiserem reproduzir, reproduz. Se quiser guardar só para ter alguma base, pode guardar, se não, pode jogar fora, né? O operador em Python. Então, são vários os operadores normais, adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo, entre dois números, exponencial, em vez de como ter algumas linguagens de que a gente usa, como, por exemplo, MATLAB é o acento circunflexo, aqui é duas vezes a multiplicação exponencial, e a divisão, a Floor Division, ela vai, digamos assim, vai fazer a divisão e vai arredondar para baixo, né? A divisão. E a divisão normal, ela simplesmente divide. E arredonda se for para cima, para cima, para baixo, para baixo. Isso aqui é útil para se você quer fazer uma divisão e usar o número inteiro, né? Precisar do número inteiro desse valor. Operador em Python, continua. Aí aqui é para a comparação, né? Você tem sequências de ifs e outras operações. Você tem o igual, que são dois iguais, diferente, que é o not equal, que é um acento, é, o de exclamação, ponto de exclamação e o símbolo de igual, maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. E os lógicos é e, ou e not. And, or, and not. Simples. Aí os ifs, se e se não, né? Vários exemplos. Aqui temos exemplos dos se, se não e se, né? If, else, if e else. Se você quiser concatenar várias, se tiver várias informações para fazer ifs, você faz assim. Sempre quando você faz um if ou um for, laço, você põe depois dessa relação lógica dois pontos, que daí ele dá o start, e você não tem end, por exemplo, nesse caso, no o if e o end, que em algumas programações tem, né? Aqui tem um jeito mais compacto de escrever a parte de cima, que você pode fazer no, no Python. Apesar de você dar o Enter ser reconhecido como pular linha, ele também reconhece quando você coloca o ponto e vírgula, mas daí é para você continuar escrevendo na mesma linha, se você quiser uma programação mais compacta. Mas eu prefiro a de cima, acho que fica melhor organizado. E o 3, deixa eu ver onde fez o programa dos erros. Aqui é basicamente você vai alterar. Eu vou mostrar para vocês porque é interessante isso, para você colocar código de erro. Isso aqui é basicamente a continuação do exercício anterior, do 1, na verdade, quando você coloca um, um erro, né? Por exemplo, se eu digitar um número em vez do meu nome, uma letra em vez do, do número. Então, aqui, logo após, eu coloco um if, dade, daqueles parâmetros de string que tinha numa tabela grande, né? Isso, no, né? E que, seja, tabela numérica, print,
Daí é os if. Ali. E 20. E da entidade maior que 120. Uhum. Bastante. Or. Or. Entidade. Se quiser. Vou por aqui, ó. Responde. Duvido. Duvido. Deus. Se tudo isso aqui. Boa. A gente volta. Se passar por essas verificações, a gente faz o resto do código. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele vai pedir para digitar o meu nome. Se eu colocar 12, 23, ele vai pedir a minha idade, né? A minha idade eu vou colocar certo, 26. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que colocar. Tá, tá, tá. Certo. Se... idade. Deu pau. Eu coloquei errado. Não é isso que a gente tá querendo ver. Vamos voltar. Nome Thiago, certo. Agora eu vou colocar 36. Eu. Uma coisa eu tô fazendo errado. Ah, é. Assim, porque aqui ele vai alterar minha. Como eu vou fazer isso? Eu vou mudar aqui o int embaixo. Esqueci de fazer essas alterações. Eu coloco o Thiago. Se eu coloco... Agora deu certo o código. Se desse problema. Agora se eu coloco a minha idade, 130 anos, duvido. Vamos colocar de novo certo. E ele vai continuar o código, como a gente tinha feito anteriormente. Né? Vamos voltar aí para a apresentação. Agora, outros operadores em Python atribuindo, isso aqui é interessante. Também para... o Python sempre tenta encurtar o código, né? Então, igual, se você coloca um mais igual, ele vai pegar o x e x mais 3.
e assim sucessivamente com todos os outros operadores, né? Ele vai fazer sempre essa compactação, mais, menos, dividir, e assim Tiago, sucessivamente. Oi, no Oi, Python, Renan. no Python não tem problema de espaço entre os símbolos, né? Entre parênteses. Não, Tá, não, tem que só deixar certo, fechar os parênteses certos, mas espaço ele ignora, se tiver espaço, assim, tá não ok. tem problemas. Continuando, agora os continuando, os mesmos, os operadores. O AND também pode ser feito com esse E, bonitinho, OR com esse I bonitinho. O circunflexo é SHORE, NOT com acento. Então, dá para fazer bastante coisa, bastante operador, né, para trabalhar. Mais alguns operadores necessários. O is not também, se eles são iguais, são o mesmo objeto, se não são o mesmo objeto, se ele está dentro, não está dentro de uma série, uma sequência ou dentro de um vetor específico, vários operadores. Alguns exemplos, né, de comparação com seus códigos específicos. Então tem bastante coisa. Exercício 4 vou pular, mas isso vai estar no arquivo que eu vou passar depois. Vou deixar compartilhado ele, né? Assim como a apresentação, quem quiser. E aí a gente entra agora em operações de laço, muito importantes também para o desenvolvimento de códigos, começando com o while, né? Então a gente faz o mesmo, mais ou menos, é parecido com o if, né? Então você tem o comando, uma razão, uma lógica e os dois pontos, e aí você pode usar o if dentro, ou usar uma sequência de, de programação, uma sequência de código, e tem aqui no lado direito como ele funciona, mais ou menos, né? Então você dá o while, você tem linha de código, você usa um break, o break ele vai até o final, e daí vai retornar para o while se a expressão continuar verdadeira, né? E se ela pular isso aqui, se ele tem um continuo, ele volta para cá. É bem interessante para quem usa. Não sou muito fã de while. Vamos continuar primeiros passos. Temos listas. Então você pode criar listas, várias com sequências de valores que você queira pôr. Aqui é uma sequência de strings, que é como se fosse um vetor, né? E aí tem vários exemplos do que você pode fazer. As listas podem ter qualquer tipo de elemento. Normalmente, quando você faz alguma operação, algumas funções, elas devolvem para você uma variável em lista, né? Ele vai te dar, às vezes, alguma informação em string, informações numéricas, informações lógicas, como true or false, e assim sucessivamente. Vamos lá. Continuando listas. Elas podem ser concatenadas, podem ser replicadas, pode ser feitas sem um, você pode fazer uma lista com 100 elementos iguais a um. Então, dá para fazer muita coisa com listas, se for do interesse do programador. Né? Métodos da classe, aquela questão de métodos que a gente viu lá por exemplo, o isNumeric na string. Né? Então, tem várias coisas que dá para fazer. Todos esses métodos, aqui você tem na apresentação mesmo, ele te dá
um link, você pode ir no método ver como ele funciona, tem exemplos deles, de cada um. Né? Então, temos exercícios 6 e 7, eu vou pular também, para ficar um pouco mais rápido e a gente passar para a parte científica. Eu gostaria de começar hoje e a gente ir até onde der, porque amanhã vai ter alguns códigos um pouco mais complicados que eu quero passar, mas assim, mais para efeito de conhecimento e para a gente ver que é possível fazer aquilo. Então, vou dar uma acelerada aqui. Vamos ver aqui, coleções de Python. Então, as coleções são tipos de lista, né? Tem lista, tuplas, set e dicionários. Isso aqui são todos esses tipos como se fossem tipos de lista que existem, né? Cada um com suas características próprias. Né? Os loops de for, né? Difere significativamente de outras linguagens, não é baseado em faixa numérica, como for n de 1 a 100 do MATLAB, ou entre expressões como no Java ou no C. Normalmente é baseado em iteradores, ou seja, de uma maneira geral, no Python você tem que definir o tamanho do que você vai fazer, do tamanho do vetor, por exemplo, você vai fazer o, o seu for. Normalmente você tem que reservar a variável, colocar um tamanho específico que ela vai ter, para daí você poder rodar o for. Isso também deixa ele um pouco mais rápido, né? O laço ele não tão demorado como no MATLAB, se você pede para ele criar, né? Ele vai fazendo um aumento de vetor a cada interação. Deixa ele no Python um pouco mais chato em alguns casos, mas mais rápido em outros, né? Então, fazendo isso aqui, você não precisa definir o tamanho na linha. Opa! Você não precisa definir o tamanho aqui na linha de código, né? Você fala de for de k em dias. Dentro dessa, ela vai iterar esse objeto, né? Cada objeto. Então, ele vai fazer um print aqui. Nesse código, o print ele vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta em sequência. Aí vai te dar esse resultado. Então, para obter um iterador numérico, se você quiser ainda fazer o numérico, tem a função range dentro. Então, for k em range 25, em cima diz que ele vai fazer o comentário, né? Hashtag imprime inteiros de 0 a 24. Ele faz isso. É o jeito que normalmente a gente usa para fazer a, a programação. Um minutinho. Continuando. Ela aceita break while. Strings são iteráveis. Você pode fazer for para as strings. Uma coisa que a gente acaba usando pouco na área científica. Aqui alguns exercícios e depois eu vou passar para vocês, vou deixar disponível para vocês. Deixa eu ver qual que a gente pode fazer. Se a gente faz algum desses. Não, vamos tocar melhor. Funções, a parte de função não tem exercício, eu não deixei, ela é um pouco. Não, na verdade tem dois exercícios, vamos lá. Mas eu não vou passar também, aqui para em função do tempo. Elas são definidas usando def, em seguida pelo nome da função, argumentos, parâmetro entre parênteses, primeira por conta string, valores retornados no return.
Então aqui é, por exemplo, chamando uma função, que é a função de Fibonacci, né? Então é normalmente assim, você dá um def e o fib, que é o nome da tua função, e o n é o teu parâmetro de entrada, que vocês vão pedir para fazer o cálculo. Então você vai fazer isso aqui antes do teu código principal, e depois você chama ele no código principal usando simplesmente essa expressão. Então aqui ele faz o cálculo do Fibonacci de 1 até 100, ou até o número que você definir aqui, né? Se eu definir 100, ele vai fazer. E aqui um outro método de fazer o Fibonacci também, com outro tipo de programação, mas vai te dar o mesmo resultado. Entendendo o contexto de variáveis, como elas funcionam, normalmente é assim que você vai programar. Aqui os dois exercícios, exemplos de função. Mas eu vou passar para vocês isso, é um pouquinho mais complicadinho. Vai estar disponível. E agora, programação orientada a objetos. Essa parte que eu vou só falar que existe, e ela é muito importante no contexto de programação, mas ela é bem mais complexa, assim, né? Então, todas essas funções prontas que tem no Python são basicamente programação orientada a objetos, tem classes, funções dentro delas. Então, é só para nível de conhecimento, né? Então, os objetos encapsulam variáveis e funções, os objetos são instâncias a partir de classes, 4 pilares: abstração, herança, polimorfismo, encapsulamento. Então, aqui são várias coisas que as classes, elas herdam das classes crianças, herdam da classe pai. Eu vou passar rápido e mostrar rapidamente como funcionaria isso de uma maneira mais direta, né? Por exemplo, você tem classes aqui sem uso de herança para um retângulo, né? Para um desenho e para um círculo. Então, tem uma função inicial, que ela carrega determinados tipos de propriedades, e daí aqui, se você, de você obter cor, de você acertar cor, se ela é cheia, vazio, e o tamanho e a área, e o círculo é a mesma coisa. Quando você usa herança, você tem uma classe de forma, e daí você tem uma classe, digamos, filha, né? De forma, que é a classe de retângulo, e a classe de círculo, que depende do shape aqui, né? Digamos, da forma, para desenhos. E mais um tipo de uso, você pode fazer a classe pai, a classe filha, a classe neta, digamos assim, né? Então, é forma, retângulo e quadrado. Então, isso aqui é um pouco mais avançado, é muito útil para quem tem uma programação mais avançada, mas para a gente eu acho que não estamos nesse nível. Nem eu gosto muito, eu acho um pouco mais complexo no Python que no MATLAB, por exemplo, que era a linguagem que eu usava anteriormente. Agradecimentos para essa primeiro bloco, e vamos para o segundo bloco, que eu acho que vai ser um pouco mais interessante para a gente, que é a parte de programação numérica científica. Aqui já mais a nossa cara, parte de engenharia e o pessoal da geologia estiver por aí, né? Então, sempre, normalmente a gente compara com o MATLAB, que é o que, não sei nos outros cursos, mas a gente na mecânica aprende MATLAB bastante. E sempre muitos professores usam porque ela é relativamente simples de se usar. Então a gente tem as vantagens e comparações entre as duas, né? Mas a grande vantagem do Python, ela é grátis e ela tem muitas outras aplicações.
né? É mais ampla e te abre mais, digamos, espaço até em mercado de trabalho. Então, programação numérica científica é baseada em pacotes, principalmente do ecossistema SciPy. Ele tem alguns pacotes muito utilizados e muito bons, que são NumPy, computação numérica de vetor, SciPy, biblioteca científica em geral. Então, aqui em NumPy você tem basicamente operação de matriciais e coisa desse tipo. No SciPy tem otimização e organizadores do que você quer apresentar, funções clássicas, tudo tem no SciPy. Esse tipo de, de assunto. Matplotlib é para você plotar muitos tipos de gráfico e tipo de apresentação gráfica também possível. O EPython é o controle interativo, é a base do Jupyter Notebook Collaborator, esse tipo de console que a gente tem no Collaborator, que o Collaborator, além de, por exemplo, eu tenho linhas de código, a minha linha de texto eu posso colocar a forma, eu posso escrever o exemplo, escrever, em vez de estar na apresentação, podia escrever aqui ele, colocar equações, tudo mais, e aí concatenar isso com o código, também é interessante de usar. O SymPy, que é matemática simbólica, e o Pandas, um pacote de data science. Muito muito falado hoje em dia. A gente vai ver muito pouco dele aqui, porque eu também não tenho muita experiência com ele. Mas vou passar um exemplo. Eu acredito que possa ajudar mais para vocês conhecerem o Panas. Então vamos lá. Vamos NumPy. Classe principal do NumPy, né? Que a gente usa é o Array ou NDArray. Então, vetor, matriz ou tensor, elementos do mesmo tipo. Principais atributos que a gente acaba usando para facilitar o código são os atributos de ngin, dimensões do nosso vetor, matriz ou tensor. Shape é uma tupla, que é aquele tipo de lista que a gente viu agora há pouco, indicando o tamanho de cada dimensão. Então, se você tem uma matriz 3x3, quando você pega a tua matriz, que é, por exemplo, o M, ponto shape, ele vai te retornar, entre parênteses, 3,3, né, o tamanho do teu vetor matriz ou tensor de elementos. O size é o tamanho, o número total de elementos, quantos elementos você tem. E o dtype é o tipo de cada elemento. Ou seja, se ele é int 32, int 64, float, complex, que são tipos numéricos, basicamente. Né? Então, próximo, arrays podem ser criados com o método array. Então, você vai lá, escreve lá tua variável, igual num pyArray 1, 2, 3, ele vai criar um vetor 1, 2, 3. Daí, iniciando, classe principal, array, de array. Esse aqui é um código bem simples e diz muito. Quando isso aqui é um pacote, todos os pacotes têm que ser previamente carregados no Python. Então, o Python ele tem uma série de funções e, e que são principais do Python, que a gente viu anteriormente. Ali são funções que você não precisa carregar nenhum pacote. Agora, a parte científica, numérica científica, você tem que carregar um pacote, que nesse caso é o NumPy. Então, o que você faz? Em vez de você escrever sempre lá NumPy.array, o que é feito é importar todo o pacote NumPy como NP, e aí você vai criar uma matrizinha 3x2 np.array, e você vai criar essa matriz com colchete, primeira linha, pula linha, segunda linha. E aí você criou uma matriz. Então, aqui você vai dar o print o shape, é 2x3,
a gente via, o número de dimensões são duas dimensões, tamanho 6, são seis elementos dessa matriz, o tipo dessa matriz mate entre 32, e aí você pode fazer uma matriz 2, como você colocou um ponto aqui, em vez de ser número inteiro, ela já vira o float, nesse caso. E você também pode, ao criar ela, transformar essa matriz em complexa. Eu coloco o teu tamanho, o teu vetor, numa vírgula e coloco o tipo que eu quero que ele tenha, né? Quero que seja complexo. Se eu venho aqui e coloco um ponto 3 e eu falo que ele é inteiro, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele dá erro na hora que ele roda, porque ele diz que uma coisa não. Ou ele dá erro, ou ele considera como inteiro 3 e segue o baile, né? E aí a gente vai. Funções de criação e manipulação, então você pode criar uma matriz de zeros, de uns, vazia. Você pode fazer o arrange dela. O arrange é arrange, né? Então ele vai te dar, por exemplo, aqui embaixo no V2, né? Então o que ele vai fazer? Você faz um vetor de 1 a 5 de meio, compasso de meio. Então é 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Normalmente, para ocupar menos espaço e para rodar rápido, se eu preciso, você vai fazer um cálculo, vai te dar uma matriz 5 por 5. Em vez de você fazer uma matriz de zeros, é muito mais vantagem, numericamente, em tempo computacional, fazer uma matriz de o vazio, porque a matriz vazia ele vai pegar qualquer valor que tem na memória e vai jogar ali. Ele calcula mais rápido, né? E daí depois você cria essa matriz vazia e depois você vai colocar valores nela, se for o caso. E aí temos a Linspace, que do, também é um tipo de jeito de se programar o vetor. Então você vai fazer um vetor de 1 a 2 com cinco posições, né? Então ele vai dividir de 1 a 2 em 5 e a gente vai ter esse vetor de 5 posições. O número 1 ao número 2. Aí você pode fazer um reshape, você vai fazer a mudança da formato da tua matriz, em vez de 2, 4 elementos de V2. Então ele vai fazer uma matriz de V2 aqui, um elemento de V2, ele vai inverter, em vez de eu ter 6 posições em um vetor, você vai ter uma matriz, 6 por de 2 e 4. E aqui ele vai fazer a mesma coisa com esse vetor. Eu posso criar o vetor e depois transformar ele numa matriz. Ando, elementos e partes e transposição. Posso transpor também, tem a matriz transposta. Aqui você tem alguns outros comandos de criação de vetor de matriz randômica, né? Aqui, como que você normalmente vai pegar a primeira linha, né? A primeira linha é zero, como eu falei, no começo de um, se eu lembrar, é importante, né? Tudo começa com zero nos índices, sempre. Então, às vezes, para você fazer um cálculo, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Se você está acostumado a usar como um como primeiro número de índice, e sempre o, o dois pontos, que significa todos, né? Então, eu pego a primeira linha e todas as colunas, nesses dois pontos, né? Então, aqui é todas as linhas, colunas de 3 a 5, por exemplo. Colunas pares, de 2 em 2, 0 até 5, de 2 em 2. Linha invertida, como a gente tinha visto lá para inversão do nome, você pode fazer também.
E a transposta, que se você tem a matriz, para você transpor ela, simplesmente você vai usar, fazer a variável da transposta, é a matriz atual, ponto T maiúsculo. E ele vai transpor a matriz. Então, operações básicas são feitas elemento a elemento, elementuais, o cálculo, né, de matrizes. Quando você multiplicação de matriz é elementuais, sempre, que é produto matricial, simples. Acho que é o DOT, se não me engano. Então ele vai fazer aqui. Tem algumas operações de matrizes que são feitas, que está descrita nesses exemplos. E o matricial, não, desculpa, o ponto dot, o matricial é o arroba, que é não elementuais. Outros tipos de operações, também aqui tem várias, somatória do vetor, somatória de matrizes, então várias, máximo, mínimo, vários comandos aqui interessantes. Aqui uma sequência de exercícios. Vamos pegar um aqui, da gente fazer junto, só para pegar o 7, que é o desse último, escrever um programa que resolva o seguinte sistema de equações usando representação matricial e inversão de matrizes. É, como aconteceu no outro caso, nesse caso aqui eu vou passar, acho que eu vou fazer mais de um exercício para a gente, vamos fazer o 3, tranquilo? E depois o 7. Escrever um programa que converta o vetor com 5 valores de temperaturas em graus Celsius para Fahrenheit. Um código relativamente simples. E a gente normalmente usa de exemplo esse tipo de transformação. Ó, mais um código. Por exemplo, a gente vai dar... Como aqui a gente vai trabalhar com... Deixa eu colocar um código aqui em cima. Sempre antes de programar com programação numérica, é muito interessante a gente fazer carregar a biblioteca, né? Então, carregar a biblioteca, import, numpy, as np. É um código bem utilizado, assim, bem aceito, esse numpy as np. Então, você tem opa, né? Então, temos as temperaturas em Celsius. Como a gente cria o vetor, np.array, e aí coloca entre parênteses, quando cria seu vetor, parênteses e daí colchete. Então, 10, 12, 39, 45, 92. 5 temperaturas. Valor Fahrenheit. Gauss. Tá. Pode ser Val. Seus 8, 32. Deixar ele um pouco mais. Aí fazemos um print, que é para apresentar os resultados. Print. Val.
Fahrenheit. E aqui a gente já temos as temperaturas em Fahrenheit. Também a gente pode fazer, como a gente viu a parte de funções, tem como fazer função disso. Um def, por exemplo, de C Celsius Fahrenheit. Ó, um exemplo, tá? Eu venho dentro dessa função simples, return, ou toda função, o que volta é o return. Então é o val, que é a tua variável de entrada, que vai ser o val Celsius, né? Mesma coisa que o multiplicado por 1,8 mais 32. Deixa eu ver. Aqui dá um print. Então, isso, o Celsius. Val Celsius, porque ele vai pegar o val, meu val Celsius está aqui, vai fazer essa conta. Vai aparecer dois valores. Opa. Faltou. Sempre depois, quando você faz uma coisa, põe 2 pontos. A gente tem o mesmo valor, né? Agora, vamos fazer o... Isso é um tipo. Agora vamos lá para o 7, né? 7, que é resolver uma equação, sistema de equações, né? Então, é x menos y mais z igual a 3 e resolver essa equação, sistema de equações. Dá para fazer também. Ó, texto. Esse código. Então, aqui a gente começa. Uma matriz de coeficientes. Matriz de coeficientes. De coeficientes ali, então, volta lá. 1 menos 1 e 1. Então, vamos lá. A, matriz A. CB. N, E, ponto, array. Cochetes. 1, vírgula menos 1, vírgula 1. Próxima linha. 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Próxima linha. 1 menos 2 menos 5. 1 menos 2 menos 5. A gente está fazendo uma matriz, tem que colocar um colchete a mais para identificar isso como uma matriz. Temos a matriz de coeficientes. Matriz de resultados, matriz dos iguais, né? Por linha. Matriz B. A matriz de resultados. Um vetor, basicamente. Ponto array. Opa. Ali é 3, 3 e 1. 3. Isso. Então, vamos resolver.
Resultado. E aqui é algo que apresentou o algoritmo linear. Aqui é para resolver a equação linear. Inaug inversa. Aqui só. Vamos ver o resultado. Vamos passar para o resultado para uma variável x, y, z. Saber ver isso. E como a gente viu no começo, tipo, apresentar resultado, que a gente pode colocar eles. X vai ser o primeiro três chaves x, y, z. Posição 0. Eu acho que é isso. Vamos ver se resolve. Não. Ah, é vírgula aqui. Minha ponta é vírgula. Desculpa. E essa é a resposta do sistema de equações. A gente pode testar essa resposta também. Posso vir aqui não, vamos fazer um teste, né? Eu tenho já a minha resposta do sistema de equações. Posso simplesmente vir e dar um print rápido. A, daí o produto matricial e x, y, z. Opa, não vai dar. X, y, z. Você vai rodar aqui. E aqui a resposta, e aqui eu faço o teste para ver se ele resolveu o sistema de equações, né? Que ele vai me dar o mesmo resultado. 3, 3 e 1. Vamos lá. Continuando. Deixa eu ver só quanto falta. Não, tem bastante. Então aqui a gente já tem uma noção de que dá para fazer essas operações mais simples. Já conseguimos fazer com o Python. Nada muito complexo. Vamos ver, relativamente curto, um código curtíssimo, assim, para fazer isso. Parte 2. Agora, aqui uma lista de funções e métodos, um Py, então tem coisa, muita coisa, né? Funções trigonométricas, seno, cosseno, hiperbólica, arredondamento, soma, produto, diferenças, exponenciais, logaritmos, várias funções.
mais funções, então tem bastante coisa. Conversões, estatística básica, né? Básica de álgebra linear, bastante coisa. Agora, Matplotlib. Vou começar o Matplotlib hoje, né? E quero fazer pelo menos um exercício para fechar, para mostrar o, ele funcionando como é. Deixa eu ver se tem algum exercício mais rápido. Ele é a nossa biblioteca para plotagem de resultados, basicamente. 2D e 3D. Principalmente 2D. O 3D dele não acho ele muito bonitinho, mas o 2D é muito bonito, muito fácil de mexer. Você consegue exportar em gráficos vetoriais, é bem bacana. E aqui são algumas das propriedades gráficas que você pode alterar, né? Várias. Então, título, legenda, grid, tipo de linha, marcador, os labels e tudo mais. Então, o PyPlot, que é o módulo da Matplotlib para plotagem básica. Então, quando normalmente você vai fazer, você carrega o NumPy e você já carrega já matplotlib.pyplot com o PLT, que vai ser a tua base para fazer a plotagem dos gráficos, né? Então, aqui um simples plotagem de função seno e cosseno, né? Então, você define uma variável x e plota o seno e o cosseno dela. Esse aqui é um típico jeito de programar o Matplotlib seguindo o estilo MATLAB, que eu chamo assim, que é o jeito que eu programo, por costume mesmo. Mas o pessoal que programa realmente em Python, bastante ele programa desse jeito aqui. Você tem uma linha de plotagem parecida, mas normalmente você tem esse comando separando figura e eixos para você poder fazer algumas modificações mais específicas, né? Eu não aprendi a mexer direito nisso, mas dá para fazer, é só se esforçar um pouco. E é muito interessante, dá para mudar muita coisa e deixar o gráfico bem personalizado para o que você precisa. O terceiro método, né? Terceira plotagem, interessante, várias coisas, você escreve funções, etc. Bem interessante. Normalmente, quando eu vou fazer a programação científica, eu acabo indo direto na página do módulo, né? Tem no site do Matplotlib, e lá ele te tem muitos exemplos para você fazer e o que você pode alterar. Aqui mais alguns exercícios. Vou fazer com você, deixa eu ver, 8, 9 e o 10. Mais curtinho para fechar hoje. Vou fazer o 9. E daí a gente fecha por hoje essa primeiro bloco de aula. Amanhã a gente vai ter a continuação, então vai ser fechamento de programação numérica e científica. E aí a parte de. E daí tem pandas e a parte de machine learning. Vou passar de um. Não estou trabalhando direto com ele, mas vou passar para vocês saber que existe. A gente vai escrever pelo menos uns 2 ou 3 códigos para ver como ele funciona e quão interessante ele é para a gente trabalhar na área científica com machine learning. Vamos fazer então esse exercício 9. Ó, escrever um código que apresente de forma gráfica a solução para o seguinte sistema de equações apresentado. Para tal, as retas correspondentes a cada equação devem ser plotadas, bem como um marcador no ponto de intersecção entre elas. Então, a gente vai trabalhar com NumPy e Matplotlib, basicamente.
Acredito que é isso. Então a gente já carregou aqui no NumPy. Então a gente vai precisar de um outro código para carregar o matplotlib, import plotlib. Já tem um atalho aqui para mim, para facilitar. PyPlot ASP.LT. A gente carrega o módulo. Vamos fazer o exercício 9. O exemplo vai. 9. Então vamos programar de um outro jeito. Aqui a gente consegue programar ele um pouquinho mais. Vou fazer uma linha de. Aquilo que a gente fez de ter a matriz de coeficientes e matriz de resposta, a gente pode fazer isso também de uma maneira mais rápida. Aqui eu vou botar direto ela. 9. Então é uma solução desse sistema de equações. NP. Ponto solve. Vamos solucionar. Então, as duas primeiras. Primeiro bloco. 1 menos 1. Opa. Entendi. Mais 1. Ali. 1 menos 3. 1, 3. E aqui dentro, no último bloco, é a minha matriz de resultados. E 6. 3,6. Vamos lá. Limite. F. Sistema de equações. Sou. Oh. X são 0. Esqueci uma. Ó. Vamos ver se ele vai me resolver. Tem alguma coisa errada. Blá, blá, blá. B. Vamos imprimir. É. Aqui tá errado. Primeiro, matriz de coeficientes, vírgula, matriz de resultados. Solução do sistema. Agora vamos fazer o cálculo dos gráficos para plotar. Cálculo.
fazer um eixo X aqui. Vamos fazer uma quantidade de números em X. E ponto space nos 10 a 10 com 100 posições. Uma curva. Uma daquelas curvas é x menos 3. É, x menos 3. Y, né? X menos 3. E outras é um pouco mais. Y2. X menos 6 sobre 3. Tá. PLT.plot vírgula y1. A gente pode pôr assim o label, né? O label, opa, indi, que ele vai aparecer na legenda lá. Isso aqui, a gente vai para a equação 2, então é x, y2, equação 2. E aqui a gente vai plotar, vai ser as duas curvas, e a gente precisa plotar o ponto, né? O marcador no ponto de intersecção entre elas, que é o resultado entre as duas, né? A gente já calculou. 1,5 menos 1,5. Então é plt.plot zero, posição em x, agora valor em y, só 1. X aqui é uma característica do ponto em si. Aqui a gente vai ter duas linhas, e aqui Rx ele vai dar a cor, vai ser em vermelho e um x em vermelho, Rx. E o label, dá certo o label, às vezes não, mas vamos tentar. Né, gente? Que é a legenda que a gente definiu com os labels. E o plt.show. Mostrar isso que a gente programa. Isso vai rodar. Então, basicamente, isso que a gente tem, né? Temos a solução do sistema que a gente fez e plotou as duas curvas, né? A curva da equação 1, a curva da equação 2 e a solução encontrada para elas. Exemplo 9. Deixa eu voltar. Bem, pessoal, hoje eu vou vir até aqui, amanhã a gente continua. Espero que tenha sido proveitoso, um pouco pelo menos, para quem conseguiu acompanhar aí muito bem. Se não conseguiu, pode entrar em contato comigo e fazer perguntas. A gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder fazer, eu vou fazer. Obrigada, Tiago. Tem que trabalhar aí, né? Tem que fazer bastante exercício, né, para conseguir aplicar, lembrar dos códigos, né? Sim, isso Eu aí queria é fazer duas fundamental. perguntinhas. Tá. Quando você programou ali essa para resolver esse sistema de equações, são duas retas, né? Uhum.
Então, ali na linha 1, né, você disse que ela é reta? Sim, Sim, é que porque esse se aqui for é uma outra sistema função, linear. O Linalg é para sistemas lineares, tá, então e ele dá, vai. tá. Mas ele é capaz de plotar qualquer equação, desde que eu diga ali, né? Para poder Exato. inserir os dados. Não, até amanhã eu vou continuar de soluções para esse caso, um exemplo, e vai ser bem interessante. Uhum. E se eu tiver um banco de dados, eu consigo não, daí não. Eu pensei em ter, por exemplo, eu uso lá o estatística, né? Que é o que a Uhum, gente usa no laboratório. E sim. obtenho uma equação de superfície, no caso. Eu Uhum. consigo plotar ele através do Python? Do, do Python consegue via Matplotlib. Deixa eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, tem bastante coisa, tá? Eu vou pegar um- uma entrada aqui qualquer e como eu faço, né? Então, eu tenho uma superfície, por exemplo. Uhum. Consegue plotar uma superfície? Isso aqui são exemplos, né? Você plota Uhum. superfícies. É muito robusta o Uhum. sistema, né? A linguagem. Então, você pode pegar, só que você tem que pegar essa base de dados e trabalhar ela no Python, né? Nada, não é tão complexo quanto parece, assim. É só treino, né? Vai fazendo. Normalmente eu peguei, como que eu aprendi o Python, né? Aprendi pegando um código de MATLAB que eu tinha, que é parecido, e fui vendo como que isso funcionaria no Python, e errando, e fazendo um código simples, relativamente simples, e aí você vai, como que eu faço é, extração de autovalores e autovetores? Eu vi lá, como que faz no Python isso? Ou escreve mesmo no Google, chego lá e pergunto como faz isso no Python. Sempre tem alguma resposta. Uhum. Principalmente em inglês, né? Pergunta em inglês, mas aparece muita coisa. Então, e eu gosto sempre de recorrer a essas bibliotecas mais consagradas, né? Que eu mostrei, que é SciPy, o NumPy, porque elas são estáveis e são normalmente mais fáceis de você programar. Tá ok. Então, alguém tem alguma pergunta para o Tiago hoje? Não? Se não tem, eu vou agradecer a presença de todos aí, a presença do Tiago, né? Que se disponibilizou a dar um tempinho para a gente nesse assunto. E daí a gente se vê amanhã, 6 da tarde de novo, tá ok? Tá ok? Obrigada, tá, gente? Obrigado a todos aí que